Eu estava aqui pensando, refletindo, que tema eu irei falar hoje. E até agora, um segundo antes de abrir o vídeo, estou pensando, que tema será? Muitas das vezes eu me pego pensando, eu sempre paro, oro, peço um direcionamento, mas tem tantos temas importantes assim na minha cabeça que eu preciso pontuar e calma, um por dia. Mas são temas que, quer saber? Durante essa semana inteira, de segunda a sexta-feira, eu vou postar vídeos todos os dias para poder falar o que realmente eu quero falar para vocês. E é tão incrível. Eu acho que eu vou até mudar a foto de frente lá da capa para ficar 1, 2, sabe, até o dia 5 na sexta-feira. De tão importante que eu o classifico. Hoje, por exemplo, eu estava pensando sobre falar o poder da mente, a transformação da mente, o que a nossa mente é capaz de fazer pro bem ou pro mal, o que nós estamos fazendo que a gente não consegue transformar a nossa mentalidade, sendo que é algo que Deus pede e está na Bíblia. É tão difícil, né? Talvez. Mas sabe por quê? Porque nós somos criados assim. Porque nós somos formados assim. Porque a gente participou de lugares com pessoas, frequência, aonde reverbera esse tipo de ações que nos prende, que talvez nos prenda. Muitas pessoas são libertas nesses lugares também, mas muitas estão presas, enclausuradas em uma bolha e não conseguem sair. E o que a palavra de Deus pede para mim e para você? Para renovar a nossa mente. Para você ter a vida boa, agradável e perfeita que promete no livro da Bíblia, nós precisamos renovar a nossa mente. E aí, presta bem atenção, por que muitas vezes a gente se pega assim, por que a minha vida não tá boa? Por que acontece tudo de errado comigo? Por quê? São todos os P's. Guarda essa informação. Todos os P's da vida. Por quê? E aí, esses porquês nos direcionam. Porque temos dúvida. Enquanto temos dúvida, estamos sendo direcionados pelo porquê. E falando nos P's, eu tenho 5 P's para mostrar para vocês por que nossa vida está do jeito que está. E talvez hoje você consiga mudar uma chavinha na sua cabeça e alterar os padrões mentais, emocionais, comportamentais que está na sua cabeça. Talvez isso possa te ajudar. Então vamos lá, os 5 P's. O primeiro P são os nossos pais. Faz uma análise sobre os seus pais, pense bem e responda para si mesma. Você quer ter a mesma vida que os seus pais tiveram e têm? Você quer ter a mesma vida que eles? Pensa bem, sim ou não? Responda. Por que não? Por causa dos padrões mentais deles? Por causa dos comportamentos? Por causa da vida que eles tiveram ou que ainda têm? Por algum motivo você não quer ter a mesma vida que os seus pais. Mas e por que você está repetindo os padrões deles? É aí que está a chave. Eu não quero ter, mas involuntariamente, sem você perceber, você está repetindo. Porque você está programada para isso. E o que você precisa fazer? Reprogramar a mente. Pensar diferente. Metanoia. Transformação da mente. Segundo P. Esse segundo P é difícil, mas talvez nem tanto quanto o primeiro e o terceiro. O segundo P são os parentes. Os parentes moldam, óbvio, lugares, pessoas, ambientes, comportamentos, atitudes, frequência. É onde você vai nas festinhas, é onde você vê pessoas falando, conversando, brincando e você vai se moldando com aquilo. Independente de... não tem nada a ver com religião. Independente de que ser humano seja, somos moldados
Pelo primeiro P, os pais. O segundo P, os parentes. Você quer ter a mesma vida que os seus parentes? E por que você está repetindo os mesmos padrões que eles? Não é para você deixar de ir, é para você observar. Observe as falas, observe o comportamento, observe o ambiente onde eles andam. E aí depois você responda para si mesmo. Eu quero ter a mesma vida que os meus parentes têm? Sim ou não? Responda para você. Obviamente os seus parentes mais próximos, o que estão convivendo com você. Lembra da bolha? É os que estão na mesma bolha que você. Você quer ter a mesma vida que eles? E porque você está reproduzindo o mesmo comportamento, a mesma mentalidade, a mesma linha de raciocínio, a mesma frequência, o mesmo ambiente, os mesmos lugares, sempre com as mesmas pessoas. Quando eu mudo, tudo muda ao meu redor. Vamos lá para o terceiro P. Esse aqui é muito importante. No aprendizado é um dos mais importantes. Então, primeiro P, os nossos pais. Segundo, os nossos parentes. E o terceiro, os nossos professores. Esse P aqui é tão importante porque eles realmente nos moldam, porque eles são os nossos professores. Quando a gente senta na sala de aula, a gente aprende com eles. Então, o que os professores passam pra gente? Um pouquinho nós. Vou te explicar depois o que veio na minha mente. Olha só que incrível. Quando você senta na sala de aula, os professores passam para você um pouquinho da mentalidade deles. Um pouquinho da mentalidade deles. E eu vou deixar essa parte para o final, que veio na minha mente. Mas e por que nós temos que tomar tanto cuidado com os professores? Porque eles estão passando quem são por dentro para você. Eles estão ali escrevendo na lousa, mas eles estão passando quem são por dentro para você. Então eles mudam, sim, os seus padrões. Vamos logo para o quarto, são os políticos. Como que você está no meio político? Você é de direita, de esquerda, de centrão? Você não tinha que ser de nada, você tinha que ser de você. Quem tá certo, quem tá errado, não interessa. Eles moldam, sim, os nossos padrões. Tanto moldam que nós podemos ver as pessoas de direita que têm o fã-clube dos de direita, o fã-clube dos de esquerda, o centrão não tem fã-clube, mas estão ali, ó. Quem são os do centrão? Quem tá em cima do muro. Não sabe para que lado vai. Tá sem direção, sem rumo. Eu sou uma pessoa muito posicionada, então eu sempre vou decidir. Eu tenho em mente em quem eu vou votar. Eu tenho certeza em quem eu vou votar. Eu tenho a minha decisão formada. Eu nunca fico em cima do muro. Goste de quem gostar. Eu gosto de você, obrigada. Eu não gosto, obrigada. Ninguém é obrigado a gostar. Mas se você gosta, obrigada. Mas eu prefiro ser assim. Eu sou uma pessoa posicionada. E eu prefiro ser assim. E eu sou assim com todas as pessoas. Então, quem são o tipo de pessoas que você quer do seu lado? Pessoas fracas, que não sabem decidir nada? Ou pessoas posicionadas e que decidem a própria vida? Você tem todo o direito de escolher, tanto com os seus pais, com os seus parentes, com os seus professores e os políticos. Você tem que decidir para que lado você vai. Você gosta do centrão? Fica no meio. Também é uma decisão. Tá tudo certo. Mas você está sendo moldada pelos padrões mentais, emocionais, comportamentais. Sempre você está sendo moldada. Agora, o quinto e último, este quinto e último é tão importante quanto o terceiro, porque você também senta para aprender. Olha só que coisa. Você senta para aprender. Você senta na sala de aula ou você senta numa igreja. O quinto P são os pastores. Esses deveriam direcionar, deveriam conduzir, deveriam. Muitas vezes não é assim. Muitas vezes é construído panelas,
panelas comuns, panelas de pressão, templos comuns, templos que causam pressão. É ruim. Eu vou falar, vou ser bem clara. Em Gênesis, lá no início de tudo, no início do mundo, quando Deus nos fez totalmente capaz para governar sobre a terra, a água e o ar. Deus não nos fez para ser governado por uma outra pessoa. Isso daí é coisa que nós mesmos inventamos. Se Deus te fez capaz para governar, por que você está sendo governado? Por que você deixa uma outra pessoa dizer o que você pode ou não fazer? Dizer sim, não, eu posso, eu não posso, eu devo ou não devo. Deus te deu uma vida e você vai ter que controlá-la, você vai ter que conduzi-la, você vai ter que ser a governadora da sua vida. É difícil? É difícil. Para as pessoas que não conseguem se posicionar. Para as pessoas do centrão, para as pessoas que eu não sei o que eu faço, para que lado eu vou. Até essas pessoas, em algum determinado ponto da vida, elas vão ter que decidir algo pela vida delas. Eu quero ser a governadora da minha vida e eu serei a governadora da minha vida. Por que eu decido me posicionar? Porque a minha vida é minha. Deus me deu uma vida e eu tenho que cuidar, eu tenho que zelar. Então aqui na minha mente só entra aquilo que eu permito. No meu estado emocional, bom ou ruim, se está como está, é porque eu permiti. Ninguém é santo, ninguém é perfeito, todo mundo está em construção. Se nós estamos em construção, eu estou me reconstruindo e aqui só vai entrar aquilo que eu permito. Quem governa a minha vida? Eu mesma. Eu. Quem me direciona? O Espírito Santo. Agora eu posso te falar algo muito, muito, muito importante. Quando eu estava aqui falando para você sobre o terceiro P, que é de professores. E quando eu falei essa frase, quando você senta na sala de aula, o professor passa para você o que tem dentro, o meu coração queimou. É incrível como Deus fala o tempo todo. O tempo todo Deus fala. Sabe por quê? Eu costumo dizer que nós estamos em uma sala de aula. Se o professor passa para você, quando você se submete a sentar em uma sala de aula e o professor passa para você o que tem dentro, você imagina Deus, quando a gente aceita ser moldado. Então, quando eu falei isso para você na minha mente, Deus falou para mim claramente: eu passo para você o que tem dentro de mim. Nós temos um pouquinho de Deus dentro de nós. Deus está o tempo todo tentando passar um pouquinho dele para nós. Porque todos nós estamos em uma sala de aula. E é tão incrível. Eu senti na hora. É incrível. Eu espero que você tenha essa experiência. É incrível. Na hora eu senti. Eu estou passando um pouquinho de mim para você. Então, quando eu falei essa frase, isso aconteceu comigo e foi mágico. E eu quis continuar para depois parar e ter o tempo e dizer como Deus é maravilhoso, como Deus é bom, como Deus nos conduz. Da mesma forma que você tem os 5 P's, você tem os seus pais, os seus parentes, você tem os seus professores, os políticos, os pastores. Preste atenção, você tem Deus que está tentando te moldar o tempo todo. Se você precisa mudar os seus padrões, mude logo. Sente na cadeira de aula espiritual. Deus quer passar algo para mim e para você. Quando você aceitar ser moldada, Deus ele vai passar o que está dentro para você. E aí você vai ter um pouquinho da mente de Deus. Você vai entender como Deus pensa, você vai saber o que Deus quer para você. Isso é tão incrível, isso é tão especial. Eu não tinha pensado nisso. Como é maravilhoso, como Deus é bom. Eu já poderia encerrar aqui, na verdade eu queria encerrar aquela hora. Como Deus é bom. Olha, aceite a jornada.
sente na sala de aula espiritual. Deus tem todos os dias algo para nos mostrar. Deus está nos ensinando todos os dias alguma coisa, algo especial, algo bom. E por que perder tanto tempo? Por que dar murro em ponta de faca? Por que esperar? Decide logo. Esse Deus, Ele é tremendo, Ele é maravilhoso. Ele fala o tempo todo. Somos nós, muitas vezes, que não estamos sensíveis para ouvir, para entender, para interpretar a Bíblia. Tem tantas coisas que eu li esses dias e a interpretação, a revelação que o Espírito Santo me deu foi mágica, foi incrível, é tão bom. Tudo isso, por quê? Porque eu aceitei sentar nessa sala de aula espiritual. Eu aceitei ser moldada por Deus. Sabe, tem uma frase que eu falei muitas vezes essa semana também, e eu já escutei 1 milhão de vezes, e diz assim: muitos são chamados e poucos escolhidos. Eu não entendia. Sabe o que eu achava? Que Deus fazia acepção de pessoas, que Deus escolhia uns e outros não. Mas presta bem atenção, muitos são chamados. Todos nós, todo ser humano tem um chamado especial. Se você nasceu, é porque Deus tem algo para você. Antes de você nascer, Deus já tinha o seu propósito formado. Se você nasceu, você é especial. Deus escolheu você. Você é uma escolhida de Deus. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Deus chamou. Mas e os escolhidos? Sabe o que eu fiquei pensando essa semana e me veio isso na mente? Os escolhidos são os que escolhem estar com Deus. São os que escolhem sentar na cadeira espiritual e aprender. São os que escolhem a jornada, são os que escolhem ser moldados por Deus. Por isso, muitos são chamados e poucos escolhidos. Isso ficou para mim e para você. Escolha a Deus. Queira aprender com Deus. Não tem nada mais magnífico, não tem nada melhor no mundo do que ser direcionada pelo Espírito Santo. Acredite no que eu estou te falando. Deus fala o tempo todo. Deus quer falar comigo e com você o tempo todo. Escolha sentar na cadeira da sala de aula espiritual e você vai ver que Deus vai te conduzir. E você vai ver que Deus vai pegar um pouquinho do que está dentro dele e colocar em você. É maravilhoso, é incrível. Você vai continuar tendo problemas? Claro que vai. Está escrito que no mundo tereis aflições. Tá tudo certo, porque se você tiver Deus, a paz que reina em você não te abala. A paz não vai permitir que você se abale. Você vai ter tanta paz dentro de você que os problemas serão superficiais. Eu acho que eu falei a paz não te abala, né? Não sei se eu falei isso, mas se falei, me perdoe. A paz que tem dentro de você é tão magnífica, é tão incrível que os problemas são superficiais. Não tem importância. Na verdade, não deveria ter importância. Quer saber mais uma coisa? Não durma pensando nos problemas. Da mesma forma que você dorme, você acorda. O seu corpo, ele fica ali, ó, em inércia, por um tempo. E quando você acorda, seu coração dá aquela aceleradinha, o problema volta. Por quê? Porque da mesma forma que eu dormir, eu vou acordar. É físico. Da mesma forma que você dorme, você acorda. Então, Sui, o que eu preciso fazer? Leia a Bíblia, ouça louvores, converse com Deus. Antes de dormir, se desprenda de tudo, esvazie a sua mente, para quando você acordar, você está bem, feliz e pleno. Você vai acordar do mesmo jeito que você foi dormir. Então durma bem, durma plena, feliz. Eu tenho este problema? Tenho, mas ele vai ser solucionado. E eu só vou conseguir resolver ele amanhã, então eu não vou mais pensar nele hoje. E aí você se esvazia dele.
Ai, quando que eu consigo isso, Sui? Quando você aceitar ser moldada. Quando você aceitar ser direcionada pelo Espírito Santo. É incrível. Posso ler rapidinho aqui para você o que diz o versículo sobre a transformação da mente? Está em Romanos 12:2. Então, eu separei algo que eu achei muito bom, que além do versículo tem a explicação que está na minha Bíblia e eu quero ler para vocês porque é tão incrível. E diz assim, está em Romanos 12:2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu e você temos que experimentar, mas antes nós precisamos ter uma metanoia, uma mudança, uma transformação. Os 5 P's até hoje estão direcionando, moldando os seus padrões mentais, espirituais, comportamentais. Então, faça a pergunta para você: eu quero ser como tal? Eu quero ser como tal? Se você não quiser, então você vai ter que mudar os padrões. Se você não quiser, então você vai ter que dar um passo para trás e falar: eu vou sentar naquela cadeira espiritual que aquela moça lá do YouTube falou. E sente nessa cadeira e aceite ser moldada. E você vai ver o quão belo, o quão maravilhoso, o quão magnífico é servir a Deus. É incrível. Eu vou ler aqui a explicação que eu deixei separadinha aqui e é importante. O Espírito Santo só pode transformar uma pessoa quando ela se esvazia de pensamentos, desejos e paixões carnais e passa a ter a sua mente renovada com os pensamentos de Deus, que é a sua palavra. Somente assim pode haver uma transformação de dentro para fora, até refletir a imagem do Pai em si. Eu vou ler mais uma parte. Vontade de Deus. Uma pessoa que tem a mente renovada é aquela que absorveu os pensamentos de Deus, por isso, o que para ela era difícil compreensão se torna claro e transparente, ou seja, quando o Espírito Santo assume o controle da vida de uma pessoa, ele revela os desejos e os seus desígnios de Deus, acho que é isso. Ele revela os desejos e os desígnios de Deus para ela. E uma vez havendo obediência à sua vontade, ela será bem-sucedida em tudo o que fizer, pois a vontade do Senhor é boa, afinal ele quer o melhor para os seus filhos. Além disso, sua vontade é agradável, pois não impõe nenhum peso ou condenação, e perfeita, porque não falha quando buscamos a vontade de Deus com o desejo sincero de lhe obedecer. Ele nos será sempre revelado. Eu acho que você conseguiu entender direitinho. Se não conseguiu, volta, ouça de novo, porque eu só gravei, eu coloquei mais claro um para mim poder enxergar e o outro eu não tinha lido, então eu li agora aqui assim para você, a segunda parte. Mas ambientes nos moldam, pessoas nos moldam, atitudes nos moldam, frequência nos moldam. Então, o que eu preciso fazer para ter resultados novos? Ambientes, pessoas, frequência, lugares, resultados. Então, eu preciso tentar mudar tudo isso dentro de mim. Eu preciso mudar tudo isso ao meu redor. Eu preciso mudar tudo isso na minha mente. Eu não estou falando para você abandonar as pessoas que estão com você. Não, não é isso. Quando eu mudo por dentro, tudo muda ao meu redor. Sabe o que você pode fazer? Pede um direcionamento para o Espírito Santo e ele vai te ajudar, porque tudo que ele mais quer é que você verbalize: filho, filha, peça para mim que eu te ajudo. Converse com Deus, peça ajuda para Deus e ele vai te ajudar em tudo, e Deus é incrível. Eu espero que você tenha entendido a mensagem, eu espero que
que tenha entrado alguma coisa na sua mente, assim como entrou fortemente na minha mente, no meu coração. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijo, beijo, tchau, tchau. Até amanhã.